Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre sexo, prazer e masturbação. Nós entendemos que esse é um tópico sensível. E antes de mais nada, nós gostaríamos de deixar claro que o intuito desse conteúdo não é de dizer se você está certo ou se você está errado, mas sim de nós trazermos um pouco de conhecimento ao nível espiritual. Vamos tentar nos lembrar que nós estamos falando da espiritualidade e não dos conceitos humanos sobre o que é mais digno ou o que não é, né? Então, por favor, encarem por esse lado. Esse conhecimento que nós estamos trazendo, nós sempre estudamos antes de trazer para não dizer qualquer coisa para vocês. Então pedimos que escutem com o coração, por favor, ok? Bem, vamos compreender algumas palavras para resgatar a proposta do assunto. Quando falamos de sexo, vem do latim sexus, que do verbo secare, cortar. Então, em essência, se refere à divisão da raça humana em dois grupos distintos, masculino e feminino. Sexos designa o fato de ser yang ou yin. Então, quando nós falamos de seres transcendidos, nós entendemos que eles são autossuficientes. Quando falamos de arcanjos, por exemplo, eles conseguem gerenciar a própria energia sexual e com isso eles conseguem criar as coisas de forma autossuficiente. Na questão humana, nós temos limitações justamente por causa da forma que a matéria se constrói. E essas limitações nos encorajam a trabalhar em equipe, a colaborar. O aspecto principal da unidade é quando aceitamos que somos parte da unidade. Considerando as coisas que vimos e que vivemos nesse planeta, somos muito encorajados a renegar, a nos afastar, a dividir. Então veja que a unidade é se unificar, não é excluir ou desconsiderar. Então, para atingirmos essa questão mais espiritual, não estamos dizendo que temos que aceitar o desrespeito, temos que aceitar a violência. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que temos que acolher os defeitos, nos mostrar, dando importância ao problema do próximo, acolher o próximo, entender que muitas vezes ele pode estar fazendo uma coisa que ele não tem plena consciência. Não estou dizendo que ele é vítima, longe disso. Estou dizendo que muitas vezes nós deixamos que as emoções nos dominem e nós fazemos coisas que depois a consciência vem e vem o remorso. Claro que muitas pessoas vivem em função dos prazeres, vamos falar disso lá na frente. Então temos que entender que se as pessoas vivem em função do prazer, onde está a consciência disso? E se não tem consciência, como que ela pode saber o que ela está fazendo? Então veja que é um catado de várias coisas que nós vamos entendendo nessa jornada. Falando de prazer, vem do latim placere, gostar, agradar, e está associada a uma raiz indo-europeia, plac, plano, presente nas palavras playa, placenta, termo, pleito, etc. Então, se falando de prazer, ele vem de agradar o corpo. Sempre comentamos com vocês que o problema não é prazer. O prazer não é o problema. O problema é a mente, é o indivíduo que canaliza esse prazer. Se você tem um prazer, vamos ser bem sensatos. Nós não podemos nos furtar ter preconceitos, porque temos que acolher tudo e todos, não é verdade? Então, se uma pessoa ela tem prazer em beber, prazer em se alimentar, tá tudo bem, ela tem o direito de ter esse prazer. A grande questão é o quanto ela está apegada a esse prazer. Se ela se apega demais a esse prazer, ela se esquece da jornada evolutiva, espiritual que ela está tendo, aí sim é o problema. Então a gente tem que sempre deixar isso claro. Prazer faz parte, é como se fosse uma recompensa pelos esforços que nós temos na nossa vida. Só que viver em função dos prazeres pode nos tornar tiranos, onde nós procuramos sentir prazer passando por cima do outro, desrespeitando o sistema, desrespeitando os princípios da própria espiritualidade, por exemplo. Então é isso que nós temos que nos ater. Masturbar. Vem do latim masturbare. Costuma-se dizer que vem da palavra manuturbare, ou seja, turbar com a mão. Na raiz da essência, oferece a ideia de um ato conturbado para atingir o orgasmo. Nós até, quando identificamos as palavras, né, etimologicamente para trazer aqui, masturbar estava se referindo também a uma questão de dor, né, de
causar dor, causar sofrimento. Resolvemos não colocar aqui porque fugiu um pouco da proposta, mas caso vocês queiram saber mais sobre essa palavra, nós respondemos para vocês. Mas indo para a questão da masturbação, é quando o indivíduo, né, como vocês já devem imaginar, ele mesmo procura esse orgasmo de forma autossuficiente. Quando falamos disso, nós vamos explicar lá, um pouco mais lá na frente o que nós queremos trazer aqui nesse assunto. Bem, qual o problema em ter prazer? Se referindo à sua importância, nenhum. Se não fosse pelo prazer que o ato sexual gera, os seres não seriam encorajados a fazê-lo e a continuidade da espécie seria prejudicada. Então aqui nós temos que ver que o prazer é importante e se a natureza fez que o prazer tivesse atrelado ao ato sexual, é uma tentativa da natureza continuar aquela espécie, visto que se fosse algo doloroso ou algo difícil de ser feito, dificilmente se faria. O problema em si começa quando a dependência se torna desmedida e abrimos mão do nosso estado de presença em prol da busca pelo prazer. Foi o que falamos há pouco. A grande questão não é o prazer em si, mas o que nós arriscamos por ele. Se esse prazer nos tira a consciência e nós fazemos coisas que não entendemos, justamente ou somente para sentir aquele prazer, aí sim temos um problema, né? Cada um de nós busca o prazer à sua maneira, mas precisamos considerar o que nos custa e o que custa a toda a existência, para nos certificar se nossa busca é tóxica e ou desmedida e como lidaremos com ela. Então, uma das coisas que falamos é que cada um tem a sua forma de encontrar seu prazer, certo? Entretanto, nós temos que nos ater à forma que nós buscamos isso. Se passamos por cima de alguém, se passamos por cima de alguma coisa, se exigimos demais do nosso corpo físico, tudo isso tem que ser ponderado. Aí que entra as pegadinhas da religião. A pessoa pensa, então quer dizer que eu não posso fazer nada, eu não posso... Não, você pode. A grande questão é a intensidade. Vamos utilizar o exemplo de ter prazer por utilizar drogas? Esse exemplo. Assim, você utilizar a droga de uma forma que você não dependa dela é uma coisa. Mas qual porcentagem das pessoas conseguem ter total controle sobre a droga? É muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível. Mas é uma coisa que, particularmente, em todos esses anos de psicanálise, eu nunca ouvi falar. Então, assim, esse é o problema. A droga é uma alteradora de consciência, mexe com a química do corpo, altera a percepção, muitas vezes, da realidade, altera a percepção da forma do indivíduo agir. Então, assim, se ele me dissesse e eu conseguisse perceber que, nossa, realmente ele tem controle sobre o que ele está fazendo, é uma coisa. Mas se a pessoa arrisca tudo, ela até utiliza mais do que deveria, justamente para causar um prazer no corpo dela, ela se sobrecarrega, ela exige demais do corpo dela. Então, veja que isso daí é uma conduta imprudente. Não estamos pensando no corpo, não estamos pensando no todo, não estamos pensando no que está acontecendo, nas consequências dos nossos atos. Então, estamos pensando em quê? Em quem? Em nós mesmos. Então, é uma atitude egoísta. Esse é o foco desse conteúdo. A intenção faz bem para quem, né? Veja que, como falamos, nós não estamos julgando, porque nós sabemos que, às vezes, as pessoas utilizam. Nós só estamos falando e relembrando. É você que domina o teu vício ou é o vício que te domina? Né? O hábito, na verdade. Se o hábito te domina, já é vício, você já não controla. Lembre-se, tenha em mente isso. Tudo bem. Pode se masturbar? Se estamos falando da preservação da lucidez e do compromisso com a espiritualidade, não. Agora, por que não? Não no nosso momento, nas condições em que fazemos. Quer dizer, nas condições em que a sociedade normalmente faz. Não podemos generalizar nada, né? Vários fatores precisam ser considerados. Qual o estímulo? Filmes, pessoas indisponíveis, fantasias, etc. Então, atualmente nós temos vários estímulos. Temos filmes, até mais do que isso. Temos músicas, temos estímulos visuais, temos danças, temos várias coisas. E muitas vezes a criança é exposta a esse gênero de vibração de uma forma muito prematura. Então, quando ela cresce e se torna depravada, por exemplo, nós apontamos o dedo depravado, tarado, tarada, promíscua. Mas nós não consideramos a forma, o que a sociedade entregou para essa pessoa.
Então veja que nós, novamente, não estamos falando que aquela pessoa é vítima da sociedade. Não estamos falando isso. Estamos falando que é uma rede. Todos somos responsáveis. Quantas vezes em aniversário de criança, particularmente, já escutei letras de músicas que não deveriam estar ali naquele momento. E nós entendemos, se nós falamos alguma coisa, a pessoa vai achar ruim. Ah, mas isso é normal. Mas como que você pode falar uma coisa dessas? Então, tá tudo muito bem enraizado. E nós trazemos esses conceitos sobre esses assuntos para quem realmente quer entender a questão, porque sabemos que é um assunto tabu e que muitas pessoas podem não gostar desse conteúdo. Bem, o segundo item é a frequência. Normalmente se perde o controle sobre o prazer e ele se torna um vício. Então é aquela questão também que falamos, a intensidade, a frequência, pelo que é feito, qual é o principal motivo. Porque a busca por prazer, muitas vezes, quando ela fica viciosa, é porque o indivíduo não consegue encarar a própria realidade. Ele se sente insatisfeito com alguma coisa que está acontecendo. Então, o sexo é uma liberação química no organismo que busca justamente fugir desses problemas, tal como a bebida, por exemplo, também tenta fazer. Só que temos que nos ater ao que está de fato acontecendo e não criar formas paliativas de lidar com o problema. E por que não buscamos a solução para o problema? Porque não é isso que nos ensinam, não é? Bem, e por fim, a intenção. Pode ocorrer de ser realizado para fugir da condição em que se encontra, motivando o corpo a liberar prazer diante da incapacidade de lidar com a situação, buscando conforto. Então, bem, a intenção, né? Se a gente for pegar tudo isso daqui, por que a pessoa faz isso? Ela pensa em alguém casado, ela pensa em um filme ou alguma coisa que ela está vendo. Então, quer dizer, ela não está totalmente presente no ato que ela está fazendo. Ela não está fazendo aquilo. Vamos ser bem honestos, assim, ela não está tendo um prazer egoísta pensando nela. Ela está tendo pensando em outras pessoas, em outras coisas que normalmente não estão na realidade dela. Então, ela está fantasiando. Ela está tendo um fetiche, por exemplo. Nesse ponto é que nós nos pegamos em uma situação engraçada e curiosa. Quando nós fazemos uma coisa tendo absoluta consciência do que estamos fazendo, então podemos dizer que é um ato sagrado. Se nós fazemos uma coisa por puro prazer, por puro instinto, por pura maneira de tentar fugir do que está acontecendo, então isso não é sagrado, isso é profano. Então, claro, só a intenção conta? Não, é uma pegadinha também, né? Ah, não é só de intenções boas que vive o homem. Concordamos, é também do que ele faz. Mas concordam que é um aglomerado de tudo? Além do que ele faz, é o que ele pensa para estar fazendo. Então é toda uma sistêmica. Então observe, pelo que está sendo feito. E reiteramos, considerando os estímulos que temos, as coisas que nos oferecem, que a mídia nos oferece, é muito tóxico, é muito nocivo. Então nós temos que estar atentos a isso. O intuito desse conteúdo é, novamente, acender a luz. Olha bem o que está fazendo. Pelo que está fazendo. O que está te custando. Aonde está te levando. Essa é a proposta. Ato sexual e sua potência. Nossa capacidade de reprodução é um voto de confiança que a natureza nos concede para perpetuar a nossa espécie. Observemos que são necessárias duas forças, yin e yang, para que a vida seja gerada. Essa capacidade pode vir tanto de seres manifestados, requerendo dois gêneros de gametas, ou seres transcendidos, que são autossuficientes. Falamos disso no início, que tem seres que são mais evoluídos do que nós, por exemplo, os arcanjos, que eles conseguem gerenciar a própria energia sexual. Diferentemente de nós, que nós temos essa divisão, essa polarização, que justamente nos encoraja a colaborar, a entender que temos que colaborar uns com os outros para atingirmos resultados satisfatórios. E quando nos lembramos que nosso entorno normalmente não encoraja isso, nós ficamos cada vez mais afastados da unidade. É assim que o planeta se mantém preso onde está, né? Pelo menos nesse momento. Várias vertentes religiosas, não confundir religião com igreja, por favor, procuram entender sobre Kundalini, um requisito importante para a iluminação, que se desenvolve à medida em que mantemos a lucidez em tudo que fazemos, na medida em que pudermos. Kundalini, então, é uma serpente que ela sobe a coluna vertebral. E à medida que ela vai subindo, ela vai meio que ativando os chakras de uma forma mais sutil. Quando ele chega no chakra coronário, é como se uma fiação tivesse totalmente conectada
no campo áurico do indivíduo, então ele se ilumina, ele consegue ter lucidez. A questão da iluminação é a lucidez. Então tudo o que ele faz, ele sabe por que está fazendo. Quando ele está lavando uma louça, ele está lavando uma louça. O copo, a esponja, a água caindo. É isso para ele o que está acontecendo. Ele não se importa com conta, com coisas que vão acontecer ou já aconteceram. É isso aqui, é o estado de presença. E essa energia, ela é Kundalini, ela consegue esse movimento também pela energia sexual, que é a energia da criação. Então temos que entender que a nossa capacidade criadora é um voto de confiança que a natureza nos concede. E quando nossos atos são mal pensados, são egoístas, são mal direcionados, isso caracteriza desperdício. Então você tem um recurso dentro de você, nós temos um recurso dentro de nós, mas nós não entendemos a sua importância, então desperdiçamos. É como água, né? Nós não temos, quando não se tem importância da água, de como que ela é importante para a nossa vida, do quanto ela é benéfica, o que a gente pensa? Eu estou pagando a água, eu faço dela o que eu quiser. Se eu quiser jogar na rua, eu jogo. Se eu quiser fazer, eu faço o que eu quero. Então tem esse senso do uso, esse senso do cômodo, do conveniente. É desalmado, é uma coisa que é um sistema materialista. E é justamente isso que nós tanto tentamos combater nesses assuntos. Colocar sentido. Por que fazemos? Preservar a água, não porque vai custar menos para nós no começo do mês, mas sim porque vai poupar recursos da natureza. Então veja que a natureza tem todo um trabalho para gerar uma água própria para ser consumida, tanto para nós quanto para os animais, porque nós tratamos a água para nós, muitas vezes. Os animais, eles têm que esperar o rio ter uma água potável para eles poderem satisfazer. Então, nesse sentido, nós vemos, fazemos pela natureza, então nós transcendemos a própria importância, passamos a pensar no coletivo, nos é, chegamos mais perto da unidade, porque nós compreendemos a importância de tudo, nos unificamos, não nos afastamos. Consequências do distúrbio, né, desperdício de energia sexual. No aspecto físico, quando a busca pelo prazer se transforma em um vício, o corpo se adapta a essa condição e tenderá a pedir sempre mais. O que, somado a uma mente desajustada, pode trazer impulsos fora do padrão. As filias, né? Os nomes é até ruim de falar, né? Pedofilia, zoofilia, necrofilia, né? Que, se não forem observadas em um momento ou outro, serão manifestadas. Então veja que a filia, ela nos lembra anexa, adota, filha, e ela precede uma sílaba que vem antes, né? Que nós estávamos falando, a zoofilia. É um anexo de querer ter relações com animais. Então, assim, esses distúrbios, eles acontecem quando a mente está desajustada, provavelmente por alguma programação vinda da infância. Claro que a mente humana ela é vasta, então tem vários possíveis sintomas que apresentem essa necessidade. Mas a grande questão é que isso foge do que a natureza programa para uma espécie. Quando ela se relaciona com outra espécie, ou quando ela tem alguma forma de se relacionar um pouco diferente. Então, claro, nós temos que entender o quanto isso afeta, o que isso afeta, aonde isso leva. Então temos que observar que nós sempre temos que estar atentos àquilo que queremos realizar, às fantasias que estão aqui dentro, entender as origens delas, de onde elas começaram, por que elas estão ali, para que nós tenhamos consciência e saibamos lidar com elas. Porque se nós ignoramos a sombra que habita em nós, uma hora ou outra ela vai sair da jaula, que são as crenças limitantes. Ela vai sair e ela vai fazer. Aí depois a gente, poxa, não pensei direito, poxa, não imagino, não acredito que eu fiz uma coisa dessa, eu não acredito que eu disse isso, eu não acredito que eu fiz isso. Pois acredite, é a sombra renegada. Então nós temos o compromisso de olhar para essa sombra, entender o que ela está querendo, e se nós chegarmos à conclusão de que não podemos satisfazê-la, ensiná-la, explicar para ela, é como uma criança. Então veja que a sombra, uma das coisas que falamos em terapia, é que a sombra, ela é a programação imposta na infância. Então, se ela castra, se ela fala para nós assim, você não consegue, você é tolo, você não tem recurso suficiente, isso nunca vai dar certo, isso aqui é uma bobeira.
é uma programação vinda da infância que nós recalcamos, que nós não elaboramos. Então sempre temos que ter essa tendência, essa perspectiva de analisar a sombra, ver o que ela está querendo dizer para nós. E no aspecto energético, a disfunção de um chakra afeta os chakras vizinhos, gerando um ruído no campo vibratório. Se tratando de sexo, força da criação, se subverte em força destruidora, que eventualmente quebrará a vivência do ser, o expondo a crises diante da ausência de uma mente lúcida que tombará com facilidade. Então, quando nós falamos de um chakra que está com problema, claro, nosso corpo humano, nosso corpo como um todo, na verdade, ele tem maneiras de se manter funcionando para que ele não parta antes da hora, né? Não se desfaça antes da hora. E quando falamos do chakra sexual, quando ele está tendo algum problema, ele vai emprestar a energia dos vizinhos, que é o chakra básico e o chakra plexo solar. Se essa, vamos dizer essa escuridão, não seria a palavra mais apropriada, mas se essa escuridão se alastra, então do plexo solar passa para o cardíaco, que passa para o laríngeo, e vai subindo, né? Então temos que entender que o desperdício de qualquer energia dos chakras vai causar um problema para o indivíduo lá na frente, principalmente nas crises setenárias. Então falamos para as pessoas que quando nós temos disfunção, problemas com sexo, isso afeta totalmente as nossas finanças, porque tem a ver com a base, tem a ver com a relação que temos com a matéria. Aí nós paramos e pensamos, por exemplo, casos que acontecem, né? Daqueles empresários que são muito ricos e eles fazem umas coisas super impensáveis quando se trata de sexo. Quando vira uma quadratura de Saturno, vocês podem ter certeza, a pessoa quebra. Mesmo que ela tenha herdado o dinheiro, mesmo que ela tenha conseguido dinheiro de formas que a gente não imagina. Ninguém fica impune de nada. Então, se uma pessoa ergue um império às custas dos outros, em detrimento dos outros, passando por cima de um sistema, ela vai cair. Não existe outra alternativa. Então, e o problema disso é que quando essa pessoa cai, como ela não tem uma base para se sustentar, porque ela não acredita que exista isso, o que resta? Se ela acredita que a vida dela é prazer, se ela acredita que a vida dela é dinheiro, e ela perde tudo isso, então ela perde a vida dela, ela perde o sentido de vida dela. Então essa é a questão. Quando nos entregamos para o prazer e ele some, o que resta? O que resta para nós, né? Bom, então esse foi o conteúdo. Esperamos que tenhamos conseguido transmitir de uma forma bacana, né, sem causar grandes problemas. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós esclareceremos para vocês nos comentários. Agradecemos pelo tempo que vocês ficaram com a gente. Até a próxima.